Muito boa noite. Está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar contigo, com o Paulo Márcio e também com os telespectadores da CNT e do Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Conosco também o jornalista Paulo Márcio Vaz, do Fluminense. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo. Um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Boa noite, prefeito. Boa noite. Prefeito, eu queria começar pelo mais óbvio, a pergunta mais elementar. Qual é a situação que o senhor encontrou à Prefeitura de Niterói? Existiu ou não existiu a chamada herança maldita da administração anterior? Qual é o tamanho do rombo? Olha, Ricardo, realmente nós em Niterói, os niteroenses, vivemos cotidianamente os problemas de ruas esburacadas, mal conservadas, os problemas de falta de atenção, de abandono da região oceânica, do centro da cidade, os problemas relacionados ao fechamento de unidades de saúde, unidades de educação, sobretudo educação infantil. Entretanto, a realidade que nós vivemos no nosso dia a dia, ela é uma realidade difícil, mas eu diria a você que os números da Prefeitura, a gestão fiscal da Prefeitura, ela ainda é mais dramática do que a realidade que a gente vive no dia a dia da cidade de Niterói. A Prefeitura, infelizmente, vive uma situação de crise financeira. Nós herdamos os salários de dezembro dos servidores municipais com a folha não sendo paga, sem recursos em conta corrente. Nós herdamos restos a pagar superiores a 120 milhões de reais, ou seja, cheques que foram emitidos na gestão anterior não foram liquidados e nem tem recursos em conta corrente para honrar esses cheques que foram emitidos, e uma dívida líquida consolidada da Prefeitura... A dívida geral líquida subiu de 70 milhões em 2008 para quase 450 milhões em 2012, sem a Prefeitura ter contraído empréstimo ou feito qualquer investimento em infraestrutura na cidade. Ou seja, a dívida aumentou em função do descontrole e do aumento das despesas correntes. É uma situação muito difícil. Desse montante, quanto é a curto prazo? Quanto vence a curto prazo desses 600 e tantos milhões? Olha, Ricardo, são quase 600 milhões de reais de curto e curtíssimo prazo, que precisam ser honrados ao longo dos próximos 5 anos. Evidentemente que, ciente disso, logo no início do ano, no dia 2 de janeiro, eu decidi com a minha equipe, a par dessa situação, por um choque de gestão e um ajuste fiscal, nós publicamos cerca de 37 decretos no dia 2 de janeiro, que tem o objetivo de colocar, de fato, esse trem descarrilhado em alta velocidade nos trilhos, então decidimos fazer um freio de arrumação. Esse ajuste fiscal é de quantos milhões? É um ajuste de 110 milhões de reais nesse primeiro ano de 2013. E para acontecer isso, que tipo de corte foi necessário fazer? Olha, nós reduzimos 19 secretarias, autarquias e administrações regionais, reduzimos em cerca de 1.100 os números de cargos de livre nomeação, mais de 1.100 cargos de livre nomeação, e fizemos uma revisão dos contratos, como, por exemplo, o contrato que diz respeito à terceirização de mão de obra para a Prefeitura, em mais de 35% do seu valor. Isso representou já uma economia nesse primeiro mês da gestão, e com esse choque de gestão e com esse ajuste fiscal, o nosso objetivo é fazer com que a Prefeitura de Niterói saia da situação de inadimplência, porque há 4 anos Niterói está inadimplente
né, no CALC, que é o Cadastro Único de Convênios do governo federal, e por isso não pode receber recursos e transferências governamentais. Nós temos um objetivo de retirar Niterói do CALC. Para retirar Niterói do CALC, desse SPC federal, que impede que a cidade receba transferências federais, o que a prefeitura tem que fazer? Tem que pagar quanto? Qual é o montante mínimo que tem que ser pago para a prefeitura sair dessa situação de inadimplência? Olha, a prefeitura tem que organizar as contas públicas. E esse é o meu compromisso, né? O compromisso com a minha biografia, o compromisso com a responsabilidade fiscal e o compromisso com a população, especialmente com a população de Niterói. Não é possível que a nossa cidade, que é a segunda cidade mais importante do estado do Rio de Janeiro, que tem a maior renda per capita do Brasil, que tem o maior índice de escolaridade do estado do Rio de Janeiro, conviva com uma administração pública municipal onde as contas públicas estão desorganizadas e, por isso, a cidade e a prefeitura não podem obter recursos. Então, esse ajuste fiscal de 110 milhões de reais, ele tem o objetivo de organizar as contas públicas e retomar o crédito, retirando a prefeitura do CALC e ampliando, dessa forma, a capacidade de investimento da prefeitura em infraestrutura, mobilidade urbana, segurança pública, saúde e educação. Paulo Márcio. Prefeito, certamente o senhor não esperava tal situação na prefeitura, né? Devido a isso, algum projeto que estava previsto para já terá que esperar? Que projetos serão esses? Olha, Paulo Márcio, eu tenho a satisfação, o orgulho e, sobretudo, nesse caso específico que nós estamos vivendo, a relação de amizade com o governador Sérgio Cabral e com a presidenta Dilma. Eu diria a você que se não fosse essa relação de parceria, essa união para vencer os problemas, para vencer os desafios, nós estaríamos vivendo uma situação muito difícil em Niterói do ponto de vista das políticas públicas. Então, esse ajuste fiscal, esse choque de gestão com o objetivo de reorganizar a Prefeitura de Niterói, ele, nesse primeiro momento, não vai comprometer a implementação de políticas públicas, porque, por exemplo, já no dia 3 de janeiro, eu cumpri a minha grande bandeira de campanha, o meu principal compromisso de campanha, que era a reabertura do atendimento da emergência pediátrica em Niterói, que estava fechada há quase 2 anos. Ou seja, as nossas crianças, as famílias, sobretudo aquelas famílias mais pobres, que não têm acesso a plano de saúde, não tinham a quem recorrer. E graças a uma parceria com o governador Sérgio Cabral e com a Secretaria de Saúde do Estado, nós reabrimos a emergência pediátrica com um investimento de quase 6 milhões de reais do Estado e, por isso, voltamos a prestar esse atendimento em Niterói. Firmamos, nessa semana, uma parceria muito importante com o governador, que esteve pela segunda vez em menos de 15 dias em Niterói, para recapear as ruas, as principais ruas de Niterói, em bairros como Icaraí, Santa Rosa, Fonseca, Barreto, Engenhoca, São Francisco, que estavam completamente esburacadas, intransitáveis e que estão sendo agora recuperadas graças a esse convênio de 10 milhões de reais com o governo do Estado. Então, a união com o Estado e com o governo federal é fundamental para vencer os desafios. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.